Apache CloudStack, é possível tirar snapshots de volume, que consistem em pontos de recuperação de determinados discos. Eles comportam-se como backups tradicionais e podem ser utilizados para a criação de templates e de novos volumes. Também é possível tirar snapshots de VM, que são semelhantes aos snapshots de volume, porém, além de incluir o estado de todos os discos da VM, contém opções para incluir o estado da memória da VM. Ao contrário dos snapshots de volume, os de VM comportam-se apenas como pontos de recuperação da VM e não são caracterizados como backups. Para realizar um snapshot de volume, devemos selecionar a instância e selecionar essa opção. No formulário renderizado, devemos especificar o volume desejado e podemos especificar um nome para o snapshot a ser criado. Então, vou especificar o nome como sendo o snapshot 01. Ao confirmarmos a submissão do formulário, o processo de criação do snapshot será iniciado. Aqui a criação do snapshot de volume da VM foi finalizado. Para acessarmos os seus detalhes, podemos acessar o menu Armazenamento, a opção Snapshots e selecionar o seu link. Então aqui podemos observar que o seu estado está em backup, aqui tem-se o seu ID, o tipo de sistema operacional, o volume ao qual ele está relacionado e algumas outras informações. Vale frisar que a opção de realizar um snapshot de volume só aparece nos detalhes da instância quando a instância está em execução. Quando ela está parada, desligada, é necessário acessarmos o volume da VM e selecionar a opção de tirar o snapshot. Para a demonstração do processo de reversão do snapshot 01, vou acessar a VM e criar um arquivo de teste. Então o arquivo foi criado com sucesso. Agora vou acessar os detalhes da VM e vou realizar a sua parada. Em seguida, irei na seção de snapshots de volume, irei selecionar o snapshot 01 e selecionar essa opção, reverter para snapshot, e confirmar a operação. Agora, para verificar se a reversão foi realizada com sucesso, vou acessar a VM. Vou iniciá-la. Vou acessar o seu console. Vou realizar o login. E vou realizar a listagem dos arquivos. Observa-se que o arquivo test.txt não encontra-se mais na listagem dos arquivos, portanto, a reversão foi realizada com sucesso. É possível realizar a criação de templates de outros volumes a partir de um snapshot de volume. Para a criação de templates, devemos primeiramente selecionar o snapshot em questão e selecionar essa opção. Aqui no formulário renderizado, devemos fornecer um nome ao template a ser criado, então, template snapshot 01, uma descrição, o tipo de sistema operacional, nesse caso é o Ubuntu 18.04 LTS, e as flags de criação de templates padrões. Ao confirmarmos a operação, a criação do template será iniciada. Após a finalização da criação do template, podemos acessar o menu Imagens, Templates, e o template estará disponível aqui. Observa-se que seu estado está em download complete, indicando que ele está pronto para uso. Para a criação de volumes a partir de um snapshot de volume, devemos selecionar o snapshot de volume e selecionar essa opção. Então, podemos especificar um nome para o disco a ser criado. Então, volume snapshot 01 e a oferta de disco. Colocar um medium disk de 20 GB. Após a operação ser concluída, o volume estará pronto para ser anexado a outras VMs. Podemos acessar o menu Armazenamento Discos e aqui está o volume Snapshot 01
no estado ready, no estado pronto. E aqui também existem algumas outras informações, como a oferta de disco, o tipo de disco, que é um data disk, etc. Para deletar um snapshot, precisamos acessar os seus detalhes e selecionar essa opção e confirmar a operação. O CloudStack provê uma funcionalidade chamada Snapshots Recorrentes, que automatiza o processo de criação de snapshots de volumes. Para acessar essa funcionalidade, devemos acessar o volume alvo e selecionar essa opção. Aqui devemos configurar a automatização. No campo tipo de intervalo, vamos selecionar diário. Em tempo, vamos selecionar o horário de meio-dia. Em manter, vamos especificar 3. E em fuso horário, vamos escolher o fuso horário de São Paulo. Isso significa que, diariamente, ao meio-dia do fuso horário de São Paulo, um snapshot de volume do volume root 27 será tirado e, além disso, a quantidade de snapshots que serão mantidos armazenados é de no máximo 3. Ao confirmarmos a operação, a política de snapshots recorrentes será adicionada. Podemos, então, acessar a aba Snapshots Programados e realizar a deleção da política de snapshots recorrentes a partir dessa opção. Para tirar um snapshot de VM, devemos acessar a VM em questão e devemos selecionar essa opção. Aqui podemos especificar um nome e uma descrição para identificação do snapshot de VM. Devemos informar se o snapshot a ser tirado deve conter, além do estado de todos os discos da VM, o estado da memória da VM. E também devemos informar se, durante o processo de criação do snapshot, a máquina virtual deve ser congelada ou não. Por hora, vamos criar esse snapshot de VM contendo apenas o estado dos discos da VM. Portanto, vamos confirmar a operação. O snapshot foi criado com sucesso. Podemos acessá-lo tanto através da aba Snapshot de VM, que está dentro dos detalhes da VM, quanto ao acessar a seção de armazenamento Snapshots de VM. Assim como foi feito durante o processo de reversão de snapshots de volumes, eu irei acessar o console da VM e criar um arquivo de teste. Então aqui não existe nenhum arquivo criado e esse era o estado no momento em que os snapshots dos discos da VM foi criado. Então irei realizar a criação de um arquivo de teste. Esse arquivo então foi criado com sucesso. Irei realizar a parada da VM. Irei acessar o snapshot de VM que foi criado dela. E para reverter o snapshot, basta selecionar esse ícone e confirmar a operação. Ao iniciarmos a VM novamente, e ao acessarmos o seu console, iremos observar que o arquivo test.txt não está mais presente na listagem de arquivos da VM. Para realizar a deleção de um snapshot de VM, basta selecioná-lo e selecionar essa opção e confirmar a operação. Então o snapshot de VM foi excluído com sucesso. Agora vamos tirar um novo snapshot de VM para a Ubuntu VM. Esse snapshot de VM a ser tirado terá, além do estado de todos os discos da VM, o estado da memória da VM. Portanto, o parâmetro snapshot da memória será verdadeiro. O nome será snapshot disco e memória 01 e a descrição também. Vamos confirmar a operação. E o snapshot foi tirado com sucesso.
Uma outra operação interessante com snapshots de VM é a possibilidade de criar um snapshot de volume a partir de um snapshot de VM. Para isso, deve ser selecionada essa opção. No formulário, deve ser especificado um nome para identificação do snapshot de volume e deve ser selecionado o disco que será extraído. Após a operação ser finalizada, ao acessarmos o menu de snapshots de volumes, podemos verificar que o snapshot de volume foi criado corretamente.